Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui uma vez mais. Estamos ao vivo aqui no nosso perfil do Instagram, hoje para poder falar de um tema que é muito, mas muito interessante, que é a temática dos princípios do direito do trabalho nesse momento de crise que nós estamos passando, ou seja, será que está havendo realmente alguma fratura no que diz respeito à sua aplicabilidade, à sua interpretação, ou será que nós estamos realmente vivendo momentos de muitas transformações, tá? E para isso eu vou contar com um convidado mais do que especial, que é o meu querido amigo, professor de todos nós, né, o Dr. Luciano Martinez. Lembrando que esse nosso bate-papo ele é organizado institucionalmente pela editora Mizuno, que eu tenho aqui o privilégio de representar do ponto de vista da coordenação editorial, e o nosso programa Personalidades Trabalhistas tem exatamente esse viés de trazer, né, grandes nomes, grandes a live, eu, em respeito à sua pessoa, a importância que tem hoje na área acadêmica e principalmente o exemplo que é para todos nós, me permita aqui, meu caro, rapidamente para fazer a leitura do seu breve currículo, para que a gente possa então iniciar esse Claro. nosso grande bate-papo que nos espera. O professor Luciano Martinez é juiz do trabalho do TRT da Quinta Região, professor associado de Direito do Trabalho e Seguridade Federal da Bahia, mestre e doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social, perdão, pela USP de São Paulo, pós-doutor em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Privado e Econômico também pela Universidade Federal da Bahia, titular da cadeira número 52 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, titular da cadeira número 26 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e eu aqui espero, né, me considerar um grande amigo e me sinto muito privilegiado, né, de tê-lo aqui dentro do nosso círculo de amizade e poder naturalmente contar com a sua participação em nosso projeto. Meu amigo, seja bem-vindo, já te dou aqui as boas-vindas, não só no meu nome, mas em nome principalmente da editora Mizuno, e quero agradecer desde já o aceite do gentil convite para ter esse bate-papo conosco. Bom, eu que agradeço, né? Eu que tenho muito a agradecer, principalmente de participar de um programa que tem um nome tão pomposo como personalidade trabalhista. Ser uma personalidade trabalhista é alguma coisa que remete a uma condição muito especial e por isso eu me sinto lisonjeado por integrar o programa e acho que é, talvez seja até demais eu ser uma personalidade, uma dessas personalidades. Imagina. Mas, de todo modo, fica aqui meu expresso agradecimento pela oportunidade, especialmente para tratar sobre um tema tão sensível quanto o tema que diz respeito aos princípios, não somente os princípios do direito do trabalho, mas notadamente a eles, né? Então eu começo a minha fala aqui para os nossos amigos que estão começando a ingressar na nossa live e eu tenho certeza de que os assuntos vão fervilhar daqui a alguns instantes. Eu queria lembrar como é que um princípio surge. Não somente isso, mas também fazer referência acerca da tudo bem? Você está assistindo bem? Teve alguma trava? Então, eu tirei do Wi-Fi para colocar no 4G porque realmente estava com dificuldade de ouvi-lo. Perdão. Certo, mas agora você está conseguindo me ouvir direitinho? Se for necessário, eu Sim. coloco um fone de ouvido, tudo mais. Aqui Não, tudo certo. o Wi-Fi Obrigado. geralmente é bastante estável, mas não sei se o horário, sabe, se ele é um horário muito propício, porque tem muita gente fazendo ao mesmo tempo lives. Bom, então vamos lá. Então, duas coisas que eu dizia. É importante saber como surgem os princípios, até para que a gente possa criticá-los. E, em segundo lugar, saber para que eles servem, né? Qual é a utilidade que um princípio tem.
Então, eu queria lembrar que não há como alguém dizer que criou um princípio. Às vezes eu vejo essa referência e até meio que uma anedota, né? Alguém diz assim, esse é um princípio que eu criei. Sério? Você criou um princípio? Não foi a lei que criou, não? Porque, em realidade, um princípio, ele decorre de uma das eficácias existentes em uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Bom, a gente começa pela Constituição, né? Falando sobre os direitos fundamentais, tem aquela dimensão subjetiva do próprio direito e a dimensão objetiva, que são Uhum. algumas eficácias, algumas famosas até. Eficácia irradiante, né? Que é aquela que as pessoas muito falaram, que é a eficácia horizontal. Se o direito fundamental se opõe contra o Estado, ele evidentemente haverá de se opor também em face dos particulares. Muito se fala também de uma eficácia dirigente, né? Muito se diz sobre o fato de que o direito ele dirige um caminho que deve ser trilhado pelo Estado para alcançar os seus objetivos. Então, fala de eficácia dirigente. Alguns falam de eficácia desenvolvimentista, porque é uma eficácia que produz o desenvolvimento de um instituto que é referido na lei, aqui a gente está falando de Constituição. E, por fim, existe a famosa eficácia axiológica ou valorativa que cria os princípios, meu caro. Que cria os Perfeito. princípios. Então, quando a gente fala de um princípio, a gente fala de um mandamento, de uma diretriz que tem sede inicialmente na Constituição e que, a partir daquele instante, orienta uma série de condutas que são normalmente tomadas no mundo jurídico. Qualquer pessoa precisa de princípio para três coisas, essencialmente. A primeira, para que ela possa interpretar a norma, especialmente para saber se essa norma está de acordo com a Constituição. Segundo, Perfeito. para integrar a norma. Muitas vezes a norma é lacunosa, precisa de integração e essa integração é feita de acordo com princípios para que ela não divirja da sua natureza essencial. E terceiro, para aplicar. Aí alguns vão dizer, essas são tarefas dos magistrados, interpretar, integrar e aplicar? Eu diria, não, é a tarefa de qualquer cidadão brasileiro. O empregador, por exemplo, quando ele vê a legislação, ele interpreta a legislação. Se a legislação é omissa, ele integra e diz, bom, diante dessa lacuna eu vou aplicar aquela outra legislação, ou analogicamente eu vou aplicar aquela outra, e ainda ele tem um processo de aplicação, que a aplicação é justamente transformar aquela disposição abstrata em uma situação concreta. Tudo Uhum. isso, Cautini, é utilizado também em sede infraconstitucional, só que com respeito à Constituição. É relevante nesse momento a gente fazer uma distinção que muitas vezes passa despercebida, que é a distinção entre o fundamento, tá, e o princípio. O fundamento, se a gente usar o jargão de Alex, seria um postulado racional, tá? E por ser postulado racional, o fundamento não comporta aquela coisa de conflito entre duas situações. Ele não digamos, postergado ou ele não é ignorado de forma nenhuma. Por isso que a dignidade humana não entra em rota de colisão com nada, tá? Você Uhum. não vai poder ponderar a Perfeito. dignidade humana com o que quer que seja. Você não vai poder ponderar a democracia com o que quer que seja. Você não vai poder ponderar pluralidade política com o que quer que seja. Mas você pode ponderar choques entre princípios. Sim, às vezes acontece. O princípio da liberdade de ir e vir com o princípio da liberdade sindical. Um indivíduo faz lá no meio de uma rua um manifesto, ele tem o direito de fazer, mas só que não tem direito de fazer na hora em que as pessoas estão indo para casa, voltando de casa, ou seja, na hora do rush, né, digamos assim. Então, feito esse panorama informativo inicial do que é um princípio, que é um mandamento ou diretriz, de como eles surgem a partir de um comando normativo da lei, inicialmente aqueles de natureza constitucional, e todos os que estão em sede infraconstitucional precisam observar esse anterior, e depois, para que eles servem, né? Qual é a funcionalidade do princípio? É para interpretar, integrar e aplicar. Bom, feitas essas considerações, a gente passa para
a situação correspondente ao próprio direito do trabalho e questionar quais são os princípios do direito do trabalho. Classicamente, nós temos em nossa mente a ideia da obra de Américo Pla Rodrigues. E, Perfeito. consequentemente, lembramos sempre do princípio da proteção e das suas 3 famosas variáveis. O princípio da aplicação da fonte mais vantajosa, né? O da manutenção da condição mais benéfica e o da aplicação indúbio pro operário. De onde é que veio essa ideia? É a primeira questão que se coloca. Bom, isso veio da legislação implantada no Estado brasileiro nos instantes iniciais, lá no começo do século XX, ali, estamos falando dos anos 30, quando a legislação começou a ser implantada em um país que não tinha absolutamente nenhuma tradição industrial, né? Inclusive, o direito do trabalho começou a ser chamado como legislação industrial, né? Era Perfeito. uma norma apenas, e por ser norma, normalmente a gente estuda assim, né? Começa como norma e ganha autonomia. Mas o direito do trabalho, nos seus instantes iniciais, ele foi caracterizado por uma intervenção muito forte do Estado. O Estado foi altamente intervencionista desde o final do século XIX, começo do século XX, com um boom de constitucionalização social, porque percebeu que sem a intercessão do Estado, os direitos sociais não poderiam se realizar. Então, consequentemente, o Estado vem e intervém. Ele intervém para quê? Para limitar o exercício da autonomia individual privada, ou coletiva, mas normalmente individual. E intervém por quê? Intervém para proteger. Para proteger quem? Um vulnerável. E quem seria esse vulnerável? Evidentemente, os trabalhadores, que ali, a partir da metade do século XIX até o começo do século XX, se mostravam como os sujeitos mais, digamos, suscetíveis de serem vilipendiados pelo poder econômico. Então, o Estado, não por ter sido bonzinho, por favor, essa visão a gente não pode ter. O Estado atuou porque havia uma conjunção de fatores, entre os quais uma pressão muito grande desse segmento mais popular, e eles já sabiam que os segmentos populares, principalmente quando estavam orientados por aquela ideologia ali socialista da metade do século XIX, poderiam levar os nobres a mais uma vez verem uma derrocada tal qual ocorreu na Revolução Francesa. Então, essa lembrança, a lembrança, né, os ecos da Revolução Francesa e também, de uma certa forma, aquela ideologia lastreada em teses comunistas e até no questionamento da própria figura de Deus, fez com que a igreja dissesse, olha, eu tenho que participar disso. E a igreja, que na época era um verdadeiro gigante, a Igreja Católica, ela resolveu despertar esse questionamento para uma questão social. Então, o Leão XIII, ele editou uma encíclica famosa, que era Rerum Novarum, e aí ela fez uma grande difusão daquela situação que aqueles trabalhadores passavam. E virou uma espécie de, diria, até de conduta esperada dos estados de limitar o exercício da autonomia privada para que, consequentemente, isso pudesse produzir a atuação do Estado, criando esses comandos que a gente depois passou a chamar de direito do trabalho, ou seja, esses mínimos existenciais. Por isso é que a gente fala muito do princípio da proteção, porque o princípio da proteção, ele tem por sede a constatação da existência de intervenção estatal para proteger um vulnerável. É esse que é o protegido. Mas o princípio da proteção não é somente do direito do trabalho, é de outros vulneráveis. O princípio da proteção se aplica no âmbito das relações de consumo, o princípio da proteção se aplica no âmbito das relações de família, especialmente para crianças, adolescentes, idosos. Então, o direito do trabalho ele foi edificado em um momento em que era natural intuir que tudo mais seria orientado de acordo com esse princípio. Os outros princípios foram meio que decorrência desse aí, tá? Inclusive o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, de modo a que não se admitisse que um direito trabalhista pudesse ser objeto de renúncia,
né? Muito se falava isso, até não tem escrito literalmente no texto da CLT, que o direito do trabalho é um direito indisponível. Muitos questionam isso. Até no projeto, né, na exposição de motivos, existe uma explicação nesse sentido, que lhes parecia, a quem fez a CLT, tão claro isso, que não Uhum. precisava ser manifestado. Então, é claro que um dispositivo dá uma dica, né? O artigo 9º, dizendo que será nulo, de pleno direito, qualquer ato que vise desvirtuar, impedir, fraudar os direitos trabalhistas. E isso, consequentemente, também criou uma ambiência boa para se dizer existente um princípio de indisponibilidade ou de renunciabilidade dos direitos trabalhistas. E outros mais vieram, digamos assim, como consequência, tá? Uhum. Por previsões normativas ou, às vezes, até por interpretações decorrentes dessas previsões normativas. E isso formou Perfeito. uma cultura que, até a década de 60, meu caro, era muito forte, né? Era a cultura do protecionismo laboral. Só que nos anos 60, uma lei especificamente derrubou um forte pilar. Derrubou não, não vou dizer que derrubou, mas abalou. Abalou um pilar do direito do trabalho. Foi a Lei 5.107 de 1966. Sabe que lei é essa? A lei do FGTS. O FGTS, então, que foi uma coisa engenhada no governo militar, teve de 1966. Eu falei 67? Não. De 67, foi. 1966. Lei 5.107 de 1966. Derrubava um pilar porque acabava, ou pelo menos abalava, uma estrutura inicialmente constituída de se oferecer estabilidade. Só que a sociedade vai se transformando, não é, Ricardo? Com o tempo, a gente vai vendo que a sociedade ela funciona meio que num movimento pendular, né? Um Uhum. pêndulo que vai levando a extremos e a extremos opostos. Essa ideia do pêndulo a gente encontra muito claramente apresentada na obra de um historiador que é o Tony Judt. Judt se escreve Judt. Tony Judt. Ele escreveu sobre essa história do pêndulo. Só que a ponta de um extremo até a outra ponta do extremo pode demorar um tempo grande ou pode Uhum. demorar um tempo muito pequeno. Vejam, nós vivemos o liberalismo no século XVIII, tá? 18, 19, ali, começo do século XIX. Convivemos com isso até que o intervencionismo começou a ser manifestado ali daquela metade e teve o seu boom de intervencionismo, até para a gente estar falando sobre estado social, estado do bem-estar, né? Ali no começo, na primeira metade do século XX. Depois disso, Perfeito. por conta das questões relacionadas à acumulação flexível do capital, aquelas discussões todas sobre a economia de mão de obra, desculpe, a economia de matéria-prima, as crises energéticas pelas quais o mundo passou, a gente saiu de um modelo e foi para outro. E um modelo extremamente racional, um modelo que visava a economia de recursos, a racionalização dos recursos. Saímos de um modelo calcado no Taylorismo, no Fordismo, para um modelo toyotista. E esse traspasse fez com que o mundo todo se questionasse sobre, efetivamente, como é que seriam essas relações. Se precisaria tanto intervencionismo assim. Tivemos outras leis flexibilizadoras, como, por exemplo, a Lei 6.019, de 1974. E aí vai, né? E chegamos aí nos anos 90 e nos anos 2000 com essa crise. E a crise, ela, até de uma certa forma antecipando, 5.107/66, a Alexia fez menção aí, antecipando de uma certa forma algumas conclusões, a gente vê que a crise ela abre algumas oportunidades e alguns caminhos. A crise do coronavírus, por exemplo, fez com que nós evidenciássemos que o Estado não poderia ser tão liberal assim. Somente o intervencionismo estatal foi capaz de salvar
o mundo da crise do coronavírus. Isso é muito importante de ser considerado. Mas, desculpe, eu acho que eu estou falando demais. Imagina, ó, tem muitas pessoas aqui, meu querido Luciano, estão parabenizando, tá, o professor pela brilhante aula. Aliás, até eu aqui também estou admirado, aprendendo contigo, porque traz toda uma contextualização histórica, né, justificadora realmente até do nosso tema. O pessoal que está acompanhando aqui, nós estamos falando sobre os princípios do direito do trabalho em tempos de crise. Será que houve fratura? Será que estamos vivendo realmente momentos e tempos de transformação? Eu quero aqui já agradecer a audiência, na pessoa de quem acabou de chegar aqui, a professora Janete Deste, do Rio Grande do Sul, em nome de quem Sim, me sim, sim, permite, sim, então, Janete. Um beijo. cumprimentar a todos e a todos. Vejo o Dr. Cássio Muro, tantas pessoas aqui que estão nos prestigiando, e o tema ele não poderia ser mais atual, que é justamente falar dessa normatividade que está por trás desses princípios, para buscar justamente uma alternativa, ou alternativas ao enfrentamento da crise que nós estamos passando. E aí, Luciano, o que é interessante abordar, e já deixando aqui também as pessoas à vontade para colocar aqui as ponderações que entendam pertinentes, para a gente criar uma dinâmica. Será que nós estamos realmente no momento em que a situação das relações jurídicas sociais, principalmente focadas na área do direito do trabalho, chegam a criar uma certa instabilidade nessa função, né, que você bem colocou aqui, dos princípios para fins de interpretação, integração e aplicação do direito do trabalho? E por que pergunto isso? Porque vejo um movimento, inclusive de amigos nossos em comuns, levantando a ideia novamente da questão do positivismo jurídico, né, frente a encontrar realmente essas saídas que nem sempre são facilmente identificadas no nosso ordenamento jurídico 4. Então, eu queria ouvi-lo, se realmente, então, momentos de crise como esse excepcionalismo que nós estamos vivendo, faz com que esses princípios sofram realmente fraturas, ou eles podem ser mutáveis, transformáveis, para poder, então, dar uma resposta que a sociedade precisa? Tá. Há muito tempo, não de agora, já se falava em, digamos, um esgotamento ou de um enfraquecimento do princípio da proteção. O professor Arion Sayão Romita escreveu, na década de 90, salvo engano, uma obra chamada O Princípio da Proteção em Xeque. Acredito que é passível de ser conhecida aí por grande parte dos que me ouvem. O princípio da proteção em xeque. Então, assim, há algum tempo já se questiona se a proteção ela estaria ou não entrando em uma situação de cheque, ou uma situação de esgotamento, ou uma situação de falência. Não é de agora, tá? E digamos, a problemática acabou emergindo a partir dos anos 2017 para cá, né? Sim. Quando a gente passou a ter uma reforma trabalhista que teve, queiramos ou não, reconheçamos ou não, eu não sei se todos têm condição de reconhecer, mas teve um viés eminentemente empresarial, né? O professor José Joaquim Calmon de Passos, meu conterrâneo, foi meu professor, foi meu orientador. Ele tem uma obra muito interessante que termina assim: a justiça, não me recordo exatamente o trinômio que ele coloca, ele vai julgando os que nos julgam. E ele menciona que o direito ele é extremamente contaminado pela política. Isso você não tenha dúvida, né? Politicamente, a gente vai ter um conjunto normativo tal qual a tendência dos governos que produzem essas normas. Então, de Michel Temer para cá, a gente teve um conjunto de normas trabalhistas que tiveram um caráter modificativo. Só que a gente tem um diploma que possui uma carga simbólica muito forte, tá? Que é justamente a CLT. A CLT é mais fácil você mudar pontualmente a CLT do que você mudar a CLT no seu conjunto, fazendo um novo Código do Trabalho. Porque isso desperta uma ideia de que a modificação será
estrutural e que, consequentemente, isso tudo vai destruir um conjunto de direitos que foram conquistados há algum tempo, né? Foram conquistados historicamente aqui no Brasil. Então, a gente vive meio que essa situação de estresse entre o nosso passado, que era próprio de edificações de direitos segundo uma sistemática fascista, porque o direito do trabalho brasileiro foi construído dentro de uma política fascista que tinha uma ideologia muito interessante, porque o fascismo, enquanto ideia, ela não é uma ideia extremamente censurável, porque o fascismo vem de feixes, né? Facho, né? De fascismo. Imagine se eu tivesse aqui tem um lápis aqui. Imagine esse lápis, ele é facilmente quebrável, né? Se eu quebrar um lápis é fácil. Agora, se eu colocar vários feixes, fica difícil de quebrar. Essa é a ideia do fascismo, né? E o Brasil foi contaminado por essas ideias. E a ideia do fascismo é trazer para dentro do Estado todas as instituições. Inclusive, o fascismo trouxe para dentro do Estado e para eliminar o conflito, porque uma das coisas que o fascismo propugna é o desenvolvimentismo, né? E sem conflito. Então, por conta disso, se criou uma justiça do trabalho no Brasil, por conta disso, se engenhou um conjunto de direitos trabalhistas para evitar o conflito. Todos os países que têm excesso de direito trabalhista por via heterônoma, ou seja, direitos que são oferecidos pelo Estado, passaram por um episódio fascista. Como, por exemplo, a Itália, a Espanha, Portugal, os países que tiveram algum episódio como esse na sua história. E nós tivemos, e nós nos mantivemos com esse mesmo direito de uma época em que a outorga dos direitos trabalhistas era uma forma de evitar o conflito que geraria os direitos de qualquer sorte, mas através de um processo diferente, que era o processo de negociação coletiva, né? Porque a forma natural de criação do direito é que venha do conflito, venha através do processo de negociação coletiva, e o processo de negociação coletiva, pelo caráter exemplar, produz a lei. Mas aqui não, pulando tudo, a lei ofereceu o direito. Então a gente acabou perdendo a oportunidade de desenvolver uma cultura sindical no Brasil. E o sindicalismo no Brasil foi adormecido. Foi adormecido através de uma técnica extremamente desalentadora, porque se ofereceu para as entidades sindicais tudo aquilo que elas precisavam para nada fazer. Ou seja, ofereceram uma base territorial garantida, ofereceram garantida fixa, imutável, ofereceram um conceito de categoria, né? Então, ofereceram contribuição sindical obrigatória, constrita, né? Compulsória, e uma série de outras particularidades que fizeram com que os sindicatos se acomodassem. Então, os sindicatos precisaram se transformar, eles estão precisando, inclusive, se reinventar diante desse cenário que fez com que, durante muito tempo, nós tivéssemos a mesma legislação, apesar de ter mudado tantas vezes de Constituição. É muito interessante, porque a legislação sindical e as bases da estrutura sindical brasileira se mantiveram as mesmas, apesar de nós termos passado por tantas fraturas de governo, tantas modificações estatais aconteceram e tudo se manteve como sempre foi. Nem mesmo quando o Brasil passou por um golpe militar, por uma situação de ditadura, todo mundo sabe que foi militar, desde os anos de 60 até os anos 70, até 80, né? Em realidade foi ali que a gente começou a iniciar um processo de redemocratização, o Brasil não mudou a sua estrutura sindical. Então, quando a gente fala sobre princípios, a gente tem que ver a história do país para que a gente entenda a principiologia. E a gente tem que perceber que a principiologia constitucional, ela alimenta a principiologia infraconstitucional. A gente tem algumas questões que são muito delicadas. Por exemplo, a problemática relacionada à aptidão de os indivíduos procurarem os seus direitos. Tá? Diz o texto constitucional, vamos para a área de processo, não somente direito material.
Diz o texto constitucional, artigo 5º, inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do judiciário. Tá? Aí a gente extrai daí um princípio, que é muito falado, o princípio da ubiquidade do judiciário. O judiciário está em todos os lugares, as pessoas podem aceder ao judiciário para buscar a garantia contra lesões ou ameaças de direito, certo? Pois, Perfeito. quando você vê o texto da CLT, você vê nos artigos 731, 732, por ali, 733, um dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição de 1988, que dispõe assim, ora, se você deixar arquivar por 2 vezes, você sofre uma sanção de perda do direito de exercício da ação perante o Judiciário Trabalhista. Gente, sobre isso a gente não deve mais falar. Porque, apesar de a gente... Isso demonstra algumas contradições da legislação brasileira, a legislação trabalhista. A legislação trabalhista brasileira, ela veio como uma outorga de direitos trabalhistas em sede heterônoma, né? O Estado estava dando direitos, mas, apesar disso, a tendência daquele mesmo Estado de evitar o conflito era tão grande que o Estado brasileiro colocou algo de autoritário dentro da CLT. Lembrem-se que a CLT ela foi publicada em 1943, sob a égide do texto constitucional de 1937, que foi uma Constituição outorgada. Né? Então, assim, toda a principiologia da CLT é uma principiologia de uma Constituição autoritária. E tem muito autoritarismo dentro da CLT. Tem muito. Tem autoritarismo dentro da CLT, tem muito protecionismo, porque o protecionismo decorria daquela ideia de dar o direito por meio de ação estatal, mas de evitar o conflito, porque tudo que se queria era evitar o conflito, não se queria evitar a atuação do Estado, certo? A atuação dos sindicatos. Fazer o sindicato adormecer era muito melhor do que fazer com que ele criasse aquela confusão. Agora, interessante é que o conflito, ele produz o crescimento. É muito louco isso, mas o conflito produz o crescimento. Quanto mais conflito existir numa sociedade, evidentemente conflito, não falo de conflito armado, tá? Eu estou me referindo de conflito no sentido de divergências. Sim. Que os opositores tenham uma oportunidade de dialogar e de encontrar uma solução negociada, mas evidentemente dentro dos limites da civilidade. Não estou falando de conflito armado. Esse conflito que tanto atrapalharia a industrialização brasileira, né, que tanto atrapalharia o progresso econômico, foi extremamente comprimido no corpo da CLT. Quem tiver curiosidade, procure o tratamento que a CLT dava à greve. Você vai dizer, a CLT não trata de greve. Tratava. Pegue um texto originário da CLT e veja lá como é que a greve era tratada. A greve era um recurso antissocial, né? E está até referido dentro da Constituição de 1937 como tal. Então, a gente precisa sair desse âmbito, né, de uma norma que tem essa visão um pouco dual, né? A gente imagina que ela ofereça vantagens, mas ao mesmo tempo ela é agressiva, ela é autoritária, ela trata o trabalhador até através de algumas sanções. Olha, você foi ao Estado, deixou arquivado 2 vezes, você vai ser apenado, você vai ficar sem poder ajuizar. Isso não existe, gente. O pior problema é que tem muita gente que ainda diz que existe, né? Eu vejo ainda gente falando de auto de infração. Não há. Desde a Constituição de 1988 para cá, a gente não pode falar mais da aplicação daqueles dispositivos lá que tem. Eu acho que é 731, 732. Eu pergunto até para a professora Janete Best, olha aí se é o 731, 732, o duplo arquivamento. Aquele negócio é algo que fere um princípio constitucional. E nós temos vários princípios constitucionais. A Constituição de 1988 trouxe uma série de princípios para o direito do trabalho. Né? Princípios que a gente precisa observar. Se a gente pode falar de vários. Os do direito administrativo, por exemplo, o Estado empregador, ele se submete a todos aqueles princípios do artigo 37, desde a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, né?
E alguns que decorrem da Constituição estão em norma infraconstitucional, como, por exemplo, o princípio da motivação, que está na lei do processo administrativo. Está fora da Constituição, mas está conforme a Constituição. E se entrar na área sindical, a gente enfrenta diversos outros problemas, né? Inclusive esse do despedimento coletivo. Sim, do com despedimento certeza. coletivo. Que todo mundo tem procurado saber, se informar, e aí como é que não é. Em realidade, até essa problemática acaba sendo emergente. Aliás, professor Luciano, bom, primeiro aqui agradecendo de novo, né, uma grande aula. Gente, nós estamos aqui no programa Personalidades Trabalhistas. Vocês estão vendo aqui o convidado, o professor Luciano Martinez, é uma personalidade trabalhista, sim. O cara é um monstro realmente no assunto, conhecedor como poucos, não por outra razão que é a pessoa hoje, uma das pessoas que, além do conhecimento que está aqui nos mostrando, uma pessoa que hoje divulga muita informação, tem um livro que é um best-seller que depois vai falar um pouquinho para a gente também aqui, e que está realmente... É o livro de ouro. Ali, ó, tá ali o livro, né, do curso Direito. Passou rapidinho, põe de novo aí, professor, pode pôr, não tem problema. Embora estejamos aqui com a temática da editora Bisuno, professor aqui... Somos co-irmãs, nunca houve problema entre uma Nunca editora houve e problema, e o que eu tanto é sempre eu brinco, cito dentro professor do curso Luciano, várias obras de outras editoras. é o que eu sempre brinco, e é o momento que nós estamos aqui ao vivo para assediá-lo positivamente, quem sabe, né, um dia não esteja conosco aqui na Mizuno. Eu brinco porque eu assediei dois grandes nomes, dois grandes amigos nossos no final do ano, e daqui a algumas semanas nós vamos aqui dar a notícia que eles se tornarão Mizuno também, tanto que saíram da Saraiva quanto da LTR estarão conosco daqui em diante, mas no bom sentido da brincadeira, porque eu não tenho essa versão aqui ainda, tá? Eu vou fazer a minha aquisição, mas sei que a obra é uma obra de consulta obrigatória para todos nós, inclusive professores que tratamos da parte do direito do trabalho. E aí, pegando esse gancho, professor Luciano Martinez, que eu acho que é importante até por conta de fatos recentes, em que eu tenho em tese, colisão da regra com o princípio. Alguém comentou aqui muito en passant sobre essa possível, né, colisão em que tem uma regra posta, como é o caso da lei da reforma que você bem colocou, que traz a possibilidade da dispensa coletiva sem, em tese, que haja então a negociação coletiva. E eu tenho uma principiologia que o professor muito bem já construiu, tá, que foi totalmente construída em sentido oposto. O professor comentou do Alex. Então, pegando esse estudo, né, do direito comparado, mais essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, coloco para o professor, posso então, dentro, entre aspas, dessa colisão entre regra e princípio, já que ambos são normas, afastar o texto posto para poder aplicar o princípio ou não? Olha, o grande problema do princípio é que ele é de uma abstração grande. Ele é de uma abstração e ele cabe na cabeça de cada pessoa, na dimensão que a pessoa queira produzir, tá? Vamos à problemática das dispensas coletivas, que está sob a apreciação do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Supremo está decidindo o caso Embraer. Já tem 2 votos dados, salvo engano. Vamos lá. O que consta do texto constitucional de 1988? Artigo 8º, inciso 3º. Fala-se lá, né, nesse dispositivo, no artigo 8º, sobre a liberdade livre, né, sobre a liberdade de associação sindical. E no inciso 3º se menciona que cabe ao sindicato, o texto é esse, cabe ao sindicato a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria. Está escrito lá isso, está escrito na Constituição. Aí o cara para e pensa assim, bom, a Constituição está dizendo isso aqui. Eu preciso levar em consideração que a Constituição ela é uma norma condicionadora, ou seja, ela condiciona tudo que vem a partir daí. E tudo que vier a partir daí precisa estar conforme a Constituição. Mas o que a Constituição quis dizer? Ou qual foi o princípio que ela quis edificar quando ela previu que cabe aos sindicatos a defesa dos
dos interesses coletivos e individuais da categoria. O que ela quis dizer com isso? Aí é que você vai ter uma pletora de posicionamentos, tá? Diversos posicionamentos. Bom, segundo a minha concepção, não tenho dúvida de que a Constituição quis dizer que tudo que envolver interesse coletivo caberá ao sindicato defender. Não tem dúvida, está escrito isso lá. Cabe aos sindicatos a defesa dos interesses coletivos. Então, deu-se legitimação ao sindicato para a defesa de tudo que envolver violações coletivas. O sindicato pode, inclusive, atuar como substituto processual. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso. Mas daí a você entender que necessariamente, como foi o caso que se discutiu durante o processo da Embraer, será que essa norma, é uma pergunta, tá? Será que essa norma, ela exige que para se fazer um despedimento coletivo, a empresa precise bater na porta do sindicato e perguntar: eu posso fazer um despedimento coletivo? É isso que se deve fazer? Segundo, será que essa norma está querendo falar que para se fazer um despedimento coletivo é necessário que exista um processo de negociação coletiva com o sindicato? Porque o processo de negociação é um processo que depende da vontade de dois sujeitos. Dois que precisam querer negociar. Agora, eu não tenho dúvida de uma outra coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que o sindicato, sendo ou tendo informação da existência de um despedimento ou de uma pretensão de despedimento coletivo, pode procurar a empresa para buscar negociar com ela. Porque cabe ao sindicato a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria. O texto é mais ou menos assim nesse sentido. Perfeito, correto. É mais ou menos isso. Então, existem várias formas de interpretar. Uns vão dizer, não, a empresa tem que, para despedir, o pressuposto é procurar o sindicato. Outros vão dizer, para despedir, precisa procurar o sindicato e negociar. Outros vão dizer, não precisa procurar o sindicato. O sindicato tem a possibilidade de se defender. Então, se ele quer se defender e quer defender esse interesse, ele é parte legitimada para fazer isso. Né? E aí surgiu essa disposição na legislação infraconstitucional, que tem lá escrito, não me recordo qual é o dispositivo, não quero nem arriscar, mas... eu vou ver se eu pego uma colinha aqui também de cabeça, eu não lembro. 484 seria isso? Pergunta aí aos que estão aqui para me ajudar. O dispositivo da CLT que trata sobre isso. E diz que não tem diferença, 480 alguma coisa, que não tem diferença nenhuma entre uma despedida individual, plurima ou coletiva. E não precisa haver participação nem negociação coletiva do sindicato. Aí pergunta-se, essa disposição, ela colide com o texto constitucional? É uma pergunta que normalmente se faz. Só para contextualizar, 477, letra A. 477A, né? Isso. Colide com o texto constitucional. O que eu posso dizer é o seguinte, segundo 2 votos do Supremo, não. O voto de Marco Aurélio e não sei se é o voto de Fux, né? São 2. Segundo eles, não. Segundo, qualquer legislação, meu caro Ricardo, eu chamo o Ricardo de Cautini. É o correto realmente quando você pega o italiano, de fato a pronúncia está correta. Aliás, me sinto muito honrado em ter realmente o reconhecimento do amigo professor nesse sentido. Então, o Cautini, quando eu falo sobre essa situação, eu preciso lembrar uma coisa. Existe um princípio básico, mas aí um princípio da hermenêutica, segundo o qual presume-se que a legislação infraconstitucional que passou pelo Congresso Nacional esteja conforme a Constituição. Porque ela passa por uma comissão de constitucionalidade. Né? Óbvio, né? Então, assim, a gente presume que haja constitucionalidade na norma infraconstitucional.
E quem tem que desafiar essa constitucionalidade tem que partir do pressuposto que a legislação já está naturalmente blindada. Mas isso não é nenhum tipo de obstáculo para as convicções dos magistrados. Porque os juízes, eles têm independência. E um juiz pode fazer a exegese que ele entender por bem de fazer, segundo uma construção que ele faça a partir do texto constitucional. Tá? A doutrina portuguesa de direito constitucional, ela afirma existente um dever de desaplicação da norma infraconstitucional. Um dever de desaplicação. O juiz tem um dever de desaplicar uma norma que ele entenda inconstitucional. E ele pode fazer isso através de uma exegese lastreada na independência que ele possui. Juízes de primeiro grau podem fazer isso por um juízo singular. No segundo grau, entretanto, é necessário que exista uma manifestação de todo o plenário. Ok? Mas Perfeito. o juiz de primeiro grau pode fazer isso. Eu, por exemplo, tenho alguns dispositivos na CLT que eu entendo que eles colidem com o texto constitucional. Eu digo um aqui, o artigo 62 da CLT. Você que durante muito tempo falou aí sobre teletrabalho, etc e tal, sabe? Eu acho que o artigo 62 todo, ele não está conforme a Constituição de 1988. Por quê? Perfeito. Porque a Constituição de 1988 não ressalva aqueles trabalhadores. Ela diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais todos, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 13, jornada normal de 8 horas de trabalho por 44 semanais, carga semanal. Tá? Alguns até interpretam, mas tem escrito jornada normal. Pelo amor de Deus, claro que tem escrito jornada normal. Da mesma forma que tem jornada normal para o bancário. A jornada normal do bancário é de 6 horas. Essa é a jornada estándar no Brasil. Ou seja, quem não tiver protegido por um conceito mais vantajoso, essa vai ser a jornada normal. E todo trabalhador tem a jornada normal. O que eu quero com isso dizer é que esse princípio, ou essa interpretação que eu faço do dispositivo, foi feita de acordo com o princípio da independência que o magistrado tem, tá? E partindo de uma exegese que eu fiz. Agora chega no tribunal, o tribunal entende que quer declarar inconstitucional, ele precisa reunir ali o plenário para poder fazer isso. Ou se ele quer dizer que eu me equivoquei, etc e tal, e que ele só quer confirmar a constitucionalidade, aí não precisa reunir plenário, né? Só para declarar a inconstitucionalidade. Isso é muito interessante de fazer menção. O que eu acho importante de se destacar nesse processo é que os magistrados têm efetivamente independência para decidir da forma como acharem que devem, principalmente se for primeiro grau. Não poderia deixar de não provocá-lo. Desculpa, professor Luciano, não poderia deixar de não provocá-lo. Algumas pessoas estão colocando aqui o fato ocorrido e notório com o professor Calvé. Eu não vou trazer a situação do professor Calvé aqui, porque ele não está aqui conosco, tá? Oportunamente eu vou trazê-lo para a gente poder bater esse papo. Então, a esse fato pontual eu não vou fazer menção. Mas eu vou fazer menção à discussão em si, que não começou com esse artigo que foi repreendido, infelizmente, aí, por uma questão institucional, mas por aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir, que é a questão da previsibilidade e segurança jurídica, que é própria do positivismo, versus a força normativa que basicamente vem sendo construída de um tempo para cá em razão da aplicação principiológica. Na opinião do professor, porque eu sei que aqui temos também advogados, seja que defendem, clientes que sejam de empresa, inclusive, na opinião do professor, essa prerrogativa que o magistrado tem, não importa de primeiro, segundo, ou que esteja nos tribunais superiores, ela é uma prerrogativa que está pautada no próprio texto constitucional, e nesse sentido ele poderia e deve de fato fazer o afastamento da norma que ele entende inconstitucional ao caso concreto, desde que ele observe, claro, o regramento, como bem colocado aqui pelo professor, como foi o caso aqui da cláusula de reserva de plenário?
O magistrado, ele tem independência para fazer a interpretação do conjunto fático e jurídico. Ele tem independência. Ele faz conforme o que lhe parece acertado, buscando sempre, é claro, aquela resposta que estaria amparada pela Constituição, porque tudo mais decorre dela, né? Isso é muito evidente. Se o indivíduo que aprecia uma norma e aprecia uma conjuntura fática, ele tem uma concepção mais, digamos, restrita das interpretações. Olha, isso não está escrito na lei. É muito isso que eu ouço, né? Isso não está escrito na lei. A lei não dispõe assim. Me lembro de uma frase célebre de Sepúlveda Pertence. Sepúlveda Pertence dizia, porque muito se tentou lá no Supremo Tribunal Federal, se dizer que a contribuição sindical obrigatória, que era obrigatória, agora por lei não é mais obrigatória, né? Ela agora é facultativa, que ela colidiria com o disposto no artigo 8º, inciso 5º, que diz assim, que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado. E ele chamava a atenção para o fato de que o intérprete ele não pode olhar para a norma, ler a norma e ver na norma aquilo que ele queria que estivesse lá escrito. Mas sim, ele ler a norma, ver a norma e captar na norma aquilo que está escrito nela, ainda que não seja aquilo que ele próprio queria que estivesse ali escrito. Esse é o sentido. Então, alguns analisam assim, né, segundo a perspectiva do Sepúlveda Pertence, olham para a norma e veem o que está escrito na norma e, ainda que pensem de forma diferente, respeitam o que está escrito literalmente. Outros fazem uma exegese mais ampla, levam em consideração aspectos mais amplos. Isso faz com que se distribuam, então, sob o ponto de vista interpretativo, basicamente duas categorias, né? Uma categoria um pouco mais de uma interpretação restrita, de uma interpretação mais pé no chão, digamos assim, por isso alguns chamam de positivista, né? E outros Sim. uma interpretação um pouco mais constitucional, ou neoconstitucional, ou pós-positivista, né? Como alguns costumam dizer. Então, assim, e isso é da liberdade. O magistrado pode e tem a liberdade de pensar de uma forma positivista ou de uma forma pós-positivista, né? Isso é próprio da liberdade. Ninguém merece nenhum tipo de crítica por pensar assim ou assado. Isso é uma questão de plena liberdade, né? E eu acho, né, que as pessoas precisam ter esse exercício de liberdade plena, né? Principalmente no ato tão delicado quanto é um ato de jurisdição. Pois é mais ou menos isso aí que eu acho. Perfeito, não, claro. Essa delicada temática, né, sem entrar nela, porque eu particularmente confesso a você que eu não conheço detalhes dessa confusão, dessa discussão que aconteceu, né? Eu fiz uma leitura muito superficial do artigo, né? Mas não de mais do que isso, e além do mais não me caberia mesmo ficar fazendo nenhum tipo de manifestação, nem para um lado, nem para o outro. Estou longe Perfeito. disso. Me coloca fora disso. Por conta do horário, temos 5 minutos finais, professor Luciano Martinez. E antes de passar a palavra para a sua consideração final, e aqui, naturalmente, agradecer mais uma vez a editora Mizuno pela oportunidade de organizar institucionalmente esse nosso programa esse que leva o nome Personalidades Trabalhistas. Todos que estão aqui e que gostaram, tenho certeza, aqui do nosso bate-papo, depois aqui da live, vai lá no perfil do Instagram da editora, passem a seguir, façam o seu comentário, tragam feedback
feedback aí para nós, que passarão a concorrer aí a um exemplar da obra que eu acabei de lançar, Prática Trabalhista nos Tribunais, TRTs e TST, exemplar esse que já está a seu caminho, viu, professor Luciano Martinez, caso não tenha recebido ainda, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de lá concorrer ao exemplar, o sorteio vai ser feito no dia de amanhã, tá bom? Meu querido Luciano Martinez, acho que todo mundo aqui, muitos elogiam a sua pessoa, meu professor, tá? E vai ser assim o sempre, tenho certeza que professor de todos nós, tá? Antes de agradecer a sua presença, eu quero lhe passar a palavra para fazer as considerações finais, para a gente arrematar o assunto que levou justamente o objeto do nome aqui da nossa pauta de hoje, né? Então, os princípios do direito do trabalho, principalmente nesse tempo de crise do ponto de vista político, crise do ponto de vista econômico. Quer dizer, nós estamos diante de uma fratura ou estamos diante de novas transformações? Eu queria que, se você puder, encerrar então com essa resposta para a nossa audiência. Perfeito. Evidentemente que as fraturas, elas produzem transformações. Não seriam excludentes. As fraturas sempre vão existir, sempre, sempre. Durante todo o tempo nós estamos sofrendo fraturas e construindo novas estruturações. Mas evidentemente que eu prefiro dizer, se for uma alternativa, que há transformação. A gente está transformando sempre, a gente está sempre criando uma estrutura nova, sempre criando uma situação nova. Tem um texto de Norberto Bobbio que chama a atenção disso, em que ele menciona que não existe nenhuma liberdade perdida para sempre e nenhuma opressão implantada para sempre. Que a vida é essa constante troca, né? Ou essa constante mudança existente entre liberdades conquistadas, liberdades perdidas. Então, é assim, a construção é feita nesse sentido. E evidentemente, que cada momento tem as suas particularidades. Esse que a gente está vendo agora, que é um momento correspondente à crise da pandemia do coronavírus, muitas coisas foram efetivamente transformadas. A gente vê criado um direito do trabalho de emergência, né? Um direito do trabalho de exceção, né? Excepcional, e até muitas pessoas pretendem transformar o excepcional em uma regra. A gente vê emergir uma jurisprudência que escancaradamente, desde os portugueses para cá, os portugueses chamavam de jurisprudência da crise. Quem quiser, veja um artigo muito bacana, dois, que é do Gilmar Mendes, sobre jurisprudência da crise, que está no Conjur, né? E vocês vão entender sobre o que eu estou querendo dizer. Principalmente quando ele se lastreia, ele se baseia naquele postulado segundo o qual, diante da necessidade, não existem princípios, né? Então, você elimina toda essa principiologia ou tudo mais diante da necessidade. Foi o que justificou, inclusive, a conduta tomada pelo Supremo Tribunal Federal ao romper uma regra clara constitucional de negociação coletiva. Ali, sim, claro, tem que ter negociação para reduzir salário. Está escrito na Constituição. Mas mesmo o que está escrito na Constituição pode ser relativizado. E foi relativizado por diversos argumentos, né? O argumento consequencialista de Fuchs, o argumento da existência de princípios mais amplos, né? O princípio da vida, o princípio de retomada do trabalho, de retomada da atividade econômica, que foi lá sustentado pelo Alexandre de Moraes. Então, cada um teve lá as suas razões de decidir, mas no final das contas afastaram a regra. E a gente tem que admitir que isso veio para pacificar o conflito. Pacificou. Vamos colocar isso como exceção. A regra, sim, é uma exceção. Vamos respeitar a decisão do Supremo. Porque, como eu tenho dito sempre, aí, com base no Rui Barbosa, o Supremo tem o direito de ser o último a errar. Efetivamente. Né? Ele tem a prerrogativa de ser o último a falar. E toda a sociedade tem que ter um último a falar. Não tem jeito. Então, o que eu quero dizer é que a nossa sociedade está em transformação frequente e que microfraturas serão sempre muito evidenciadas. E para finalizar, eu queria agradecer a todos
Queria convidar aqueles que tenham interesse de seguir o meu canal. Eu tenho um canal no Telegram gratuito, não faço nenhum tipo de propaganda, nem coisa nenhuma, só mesmo trabalho meu para poder oferecer e colocar ali para a comunidade todas as novidades que existam, manifestações. Eu faço com a voz mesmo, eu faço tipo um podcast falando das últimas decisões do TST, eu falo das últimas novidades previdenciárias, misturo previdenciário, coletivo, junto com o direito ao trabalho. Serve para mim nas minhas aulas na faculdade Claro, e claro. serve também para eu atualizar meu material, quando eu vejo o que foi que aconteceu aí, eu sempre dou uma olhada no que eu mesmo faço, aquilo que também eu estou fazendo para mim. Então, se você quiser, pode mandar um direct para mim, através do meu @Luciano Martinez 10, que eu mando o link, ou ver lá na bio. Segundo é falar, né, do curso de Direito do Trabalho, que está ali na pole position junto com o seu livro. Né? A gente sempre disputa ali quem é que está Isso é um na frente. privilégio, viu? De fato é um privilégio. A gente está lá, pelo menos na Amazon, né? A gente sempre tá ali disputando quem é que está no primeiro, ou no segundo, terceiro, a gente está ali. E estamos realmente vendendo, muitas pessoas têm gostado. É o livro, é o curso de Direito do Trabalho mais barato do Brasil, né? Apesar de ele ser um curso evidentemente completo, tem tudo, né? Tem direito das relações individuais, direito das relações coletivas, mais de 1.200 páginas. Ele é um curso realmente completo e a Saraiva honrou aquilo que prometeu para mim, de fazer um curso que tivesse um preço acessível, né? Eu, Perfeito. apesar de tê-lo chamado, e chamo ele sempre, intitulo ele como o curso de ouro, ele tem um preço que realmente está bem distante do preço do ouro. Você leva um ouro, mas você não paga tão caro assim. E de resto é agradecer a oportunidade e dizer que é uma chance grande que a gente tem de, olha aí, Janete, livro de ouro, gosto, curso de ouro, gosto disso, gosto das coisas de ouro. E agradecer muito, viu, para você que está sempre muito presente aqui nas redes sociais, é, também colaborando muito conosco com todas essas discussões que estão relacionadas ao tema trabalhista Imagina. e no âmbito processual também, né? Imagina. Bom, gente, conversei hoje com o querido amigo, professor, é o jurista, eu diria, né? Que tem, inclusive, assento aí na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ou seja, um dos mais expoentes nomes da literatura hoje do direito do trabalho. E este livro que ele menciona, que eu brinco que um dia vai chegar na Mizuno, no bom sentido, esse livro, para mim, é o melhor livro que tem na parte do direito do trabalho. Então, eu indico a todos aqui que estão na nossa audiência, porque vale muito a pena. Eu mesmo vou comprar a minha última edição para que esteja aqui com objeto de consulta, né? E se justifica, sim, a sua presença, meu querido amigo, aqui como uma personalidade trabalhista, porque você, de fato, é referência. Referência para mim, tenho certeza que é Obrigado. referência para todos que estiveram conosco aqui. Então, em nome da editora Mizuno, meu próprio nome, eu quero agradecer de coração aí pelo seu tempo, pela oportunidade desse bate-papo. Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGT, depois eu vou fazer a baixa no meu canal do YouTube, vou compartilhar contigo e ficará também disponível para quem quiser depois assistir uma vez mais, tá bom? Obrigado a todos e já fica o convite para o nosso próximo episódio na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, quando então mais uma personalidade trabalhista estará comigo aqui para poder falar sobre algum tema de destaque no cenário das relações trabalhistas sindicais. Uma boa noite a todos, obrigado, Luciano, e Boa nos noite. vemos aí até a próxima semana. Tchau, tchau.